Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos estudar a chama da sabedoria. Essa chama corresponde ao chakra da coroa, que é o chakra de 1000 pétalas. Parte A. Definindo sabedoria. A sabedoria é a própria chama da iluminação sagrada de Deus. E é a ela que dedicamos essa parte da nossa trilogia. A advertência milenar. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis. Adquire o conhecimento. Relaciona-se com a aquisição da sabedoria divina. Essa é uma frase bíblica, né? Se não me engano, escrita por Salomão. Posso estar enganado, tá? Mas acredito que são palavras do rei Salomão. Falando sobre a sabedoria divina. Permitam-me estabelecer aqui a diferença entre sabedoria e conhecimento. Existem homens e mulheres capazes de reter com facilidade frases de trechos inteiros de peças, ou de filmes, né? E de dizer essas frases diante de uma plateia considerável, com grande esmero e impacto dramático. Estas mesmas pessoas não saberiam o que fazer se fossem convidadas a escrever a peça, ou reunir as palavras e ideias que concretizam sua continuidade. Assim, não basta possuir simples conhecimento baseado no poder da memória de reter experiências. A memória por si só não assegura ao homem a utilização ou liberação adequadas de conhecimentos armazenados no exato momento em que são necessários. Nem tampouco garante à humanidade o exercício do julgamento ou da sabedoria apropriados quando os fatos encontram-se disponíveis. Então, acho que todos nós já conhecemos alguém, né? Aquela pessoa que estuda muito, que tem muito conhecimento intelectual, e às vezes você pergunta pra ela, que horas são? Aí ela começa a te falar assim, o relógio começou a ser criado no período mesozoico, quando os homens perceberam que eles podiam fincar um pau no chão e com as sombras que o sol produzia, descobrir qual que era a hora do dia. E posteriormente o relógio foi evoluindo. Não, mas eu te perguntei que horas são, né? E a pessoa te conta a história do relógio, né? Ou coisas similares, né? Assim, eu tô fazendo uma analogia, mas o conhecimento intelectual muitas vezes ele leva nesse sentido, né? Nos ambientes universitários, nas casas do Poder Judiciário e coisas do tipo, a gente vê muito esse padrão, assim, né? O padrão do conhecimento intelectual que não sabe muito bem como selecionar o que é relevante e o que não é relevante à situação, né? Às vezes entra numa coisa de vaidade intelectual, né? E aí fica lá citando tudo que a pessoa fica lá citando tudo que conhece, quando na verdade às vezes precisava falar apenas uma coisa, né? Apenas dizer que horas são, né? E mesmo quando a pessoa não recai nessa questão da vaidade, o que o Mestre Saint Germain está trazendo aqui é que apenas o conhecimento baseado na memória, então eu li 300 livros e consegui guardar muito bem na minha memória esses 300 livros. Mas o que vai nos dar a capacidade de, diante de uma situação, saber exatamente e imediatamente, sem precisar ficar relendo, repensando, saber exatamente qual é o parágrafo daqueles 300 livros que faz sentido para aquela situação e que vai resolver o problema da forma mais eficiente possível, né? Isso é sabedoria, né? A gente sabe exatamente o que é necessário para uma situação e não ir nem além e nem ficar aquém do que é necessário, né? Enquanto que o conhecimento ele pode muitas vezes se tornar um exercício meramente intelectual que não necessariamente tem uma aplicação prática eficiente, né? É sobre isso que o mestre está falando aqui. Eu selecionei essa imagem aqui, simbólica, né, do conhecimento intelectual, assim, que às vezes confunde, né? Às vezes coloca a gente numa sensação de complexidade, quando na verdade às vezes as coisas são mais simples, né? O mestre Confúcio, que é o mestre do segundo raio, do raio da sabedoria, ele tem uma frase famosa, né, de quando ele estava encarnado mesmo, ele falou assim, sabedoria é a gente saber o que a gente sabe e saber o que a gente não sabe.
Então isso ilustra um pouquinho esse mesmo ponto, né?